Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos conversar então sobre as outras variações anatômicas do lábio glenoidal superior, mais especificamente da região antero-superior. Nós vamos falar sobre o forame sublabral e sobre o complexo de Beaufort. No final desse vídeo, do meio para o final, também eu vou dar um esqueminha, um jeito de vocês pensarem sobre como avaliar o lábio glenoidal, que é o Fight Plan, para vocês reconhecerem, né, para vocês ficarem ligados com relação à anatomia normal, às variações anatômicas e para vocês aí sim começarem a identificar as lesões labrais propriamente ditas. Falou? Então é isso aí, vamos pro vídeo. Agora eu quero falar com vocês do forame sublabral. Então o forame sublabral é uma outra variação anatômica e essa variação anatômica ela está localizada, né, na região antero-superior, aí mais ou menos de 1 hora até 3 horas. Aqui é só um artigo mostrando então aqui a região do forame sublabral, na região antero-superior, aqui na artroscopia mostrando a região do forame sublabral e aqui na imagem, né? Nós queremos ver imagens, né, Rodrigo? É por isso que nós estamos aqui, a gente gosta de ver imagem. Então na imagem aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, o lábio glenoidal tá aqui, ó, o lábio glenoidal antero-superior, o lábio glenoidal antero-superior tá aqui, e aqui você tem essa imagem linear aqui, ó, junto à base do lábio glenoidal antero-superior. Repare que é uma imagem linear, nesse caso aqui é uma artrorressonância, e o contraste passa todo aqui para essa região, de uma forma linear, bem bonita. Aqui, você está vendo que aqui embaixo, ó, o lábio glenoidal ele volta a ficar normal, é só mesmo na região antero-superior. E repare, pessoal, repare bem, tá? Olha aqui, olha para mim, agora olha para o exame. Repare bem nesse caso aqui, ó, que esse paciente também parece que tem um sulco sublabral aqui em cima, ó, imagem linear, menos de 2 milímetros, junto do lábio superior. Eu não sei se tem um plano sagital, coronal depois para mostrar para vocês, mas parece que esse paciente tem um forame sublabral aqui na região antero-superior, mas também tem um sulco sublabral aqui na região superior, beleza? Então essa é a variação anatômica do forame sublabral que acontece na região antero-superior do lábio glenoidal. Agora indo para a terceira variação anatômica que eu falei para vocês, que acontece na região antero-superior, nós temos o complexo de Beaufort, tá? Esse complexo de Beaufort aqui, então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma ausência do lábio glenoidal antero-superior. Reparem, ó, o lábio glenoidal posterior, póstero-superior tá aqui, ó. O lábio glenoidal antero-superior, ele não tá aqui, isso aqui é só a margem anterior da glenoide, tá? Isso não é lábio. O que a gente vê do lado aqui, ó? Essa imagem ovalada aqui, com baixo sinal semelhante ao lábio glenoidal e sinal também semelhante ao ligamento glenomeral médio. Então aqui, isso aqui é no plano axial, aqui é no plano coronal mostrando esse ligamento glenomeral médio espessado, aqui é no plano sagital mostrando essa aqui é a região do ligamento glenomeral médio espessado nesse caso. Então isso aqui, quando acontece isso, ausência do lábio glenoidal antero-superior e mais um ligamento glenomeral médio espesso, isso aqui é o que a gente chama do complexo de Beaufort. Isso aqui também é normal, isso aqui não é lesão, isso aqui é variação anatômica. É menos frequente do que o sulco sublabral e do que o forame sublabral, é uma lesão menos frequente, mas não é uma lesão rara da gente encontrar. De vez em quando a gente encontra aí no exame ou outro, então também tem que ficar atento a essa lesão. E sempre quando vocês estiverem vendo, né, uma bola com baixo sinal, uma imagem ovalada com baixo sinal junto do lábio glenoidal anterior, vocês têm que pensar em várias coisas. Uma delas é essa variação do complexo de Beaufort. A outra alteração que vocês podem estar vendo, às vezes é uma rotura do lábio glenoidal com parte do lábio localizado nessa região, às vezes pode ser um corpo livre intraarticular, às vezes pode ser uma luxação medial do tendão do cabo longo do bíceps para essa região. Então assim, ó, não é só ver isso e falar, esse é o complexo de Beaufort, o Rodrigo falou para mim, eu tô tranquilo, tô zerado. Não é isso. Vocês têm que olhar todas as estruturas anatômicas, vocês têm que fazer o inventário completo do exame para vocês terem certeza que vocês estão vendo um complexo de Beaufort. Beleza? Fica a dica, hein? Depois não vai botar na minha conta quando você errar uma dessas alterações falando que é complexo de Beaufort. Vocês têm que olhar todas essas outras estruturas que eu falei para vocês para ver se não tem nenhuma alteração significativa associada que pode estar gerando essa bolinha aqui, essa imagem, né?
e simular um complexo de Beaufort. Então isso entra no diagnóstico diferencial, né? Lesões que simulam lesão de lábio, complexo de Beaufort. Então existem várias, entre elas luxação medial do cabo longo do bíceps, corpo livre intraarticular, complexo de Beaufort e rotura de lábio glenoidal anterior, antero superior para essa região aqui também. Beleza? Então fica a dica desse caso aí. Então esse daqui só mostrando que nem tudo são flores e tem algumas pessoas que elas esquecem de estudar o livro de anatomia e aí elas resolvem ter uma anatomia diferente do que a gente vê relatado no livro de anatomia, né? E essa aqui é um paciente, né? Que ele tem uma agenesia, ou ele ou ela, né? Não sei qual era o sexo, mas tem uma agenesia do lábio glenoidal anterosuperior. A gente não tem lábio glenoidal anterosuperior nesse paciente, ó, não tem, e depois ele vai começando aqui da posição 3 horas para baixo, aí o lábio glenoidal volta, e nesse caso o paciente não tem espessamento do ligamento glenomeral médio, então não dá para chamar isso aqui de complexo de Beaufort, né? Isso aqui no laudo, olha lá, como é que eu vou escrever no laudo? Anota aí, ausência do lábio glenoidal anterosuperior compatível com variação anatômica. Tá? Não vai falar que é complexo de Beaufort. Complexo de Beaufort é só quando você tem a ausência do lábio glenoidal anterosuperior com o espessamento com aspecto cordiforme de corda do ligamento glenomeral médio, né? Então olha só aqui no plano sagital também, ó, essa aqui é a região de ausência do ligamento do lábio glenoidal anterosuperior aqui nesse paciente. Então tá um caso bem bacana para vocês verem essa outra variação anatômica que a gente pode ter nessa região do lábio anterosuperior. Esse daqui é um artigo muito bacana, falando que às vezes o lábio ele pode ter um aspecto mais meniscoide, eles chamam do meniscoid folds. De vez em quando eu vejo isso também no dia a dia, quando a gente tem um lábio mais hipertrófico, e esse daqui, deixa eu ver se esse aqui era esse aqui não era um exemplo, eu tenho outros exemplos, mas eles não estão aqui. Outra coisa que pode acontecer, que pode simular a lesão do lábio glenoidal, pessoal, é a interposição da cápsula articular e dos ligamentos glenomerais. Repare que esse caso aqui, ó, às vezes a gente tem uma cápsula articular que ela fica meio interposta. Nesse caso aqui, é mais na região posterior, superior, ó. A cápsula articular posterior, ela fica interposta aqui na região e às vezes isso aqui pode simular lesão labral, mas não é, tá? A gente saiu agora um pouco do lábio anterosuperior e estamos falando de outras situações que podem confundir com lesão labral. Essa aqui é uma outra, tá? Quando você tem uma redundância, um aspecto mais dobrado da cápsula, né? Essa interposição da cápsula articular, às vezes pode acontecer na região posterior, às vezes pode acontecer na região anterior, e essa dobrinha da cápsula aqui, ó, que a gente vê com uma certa frequência, isso aqui não pode ser caracterizado como lesão de lábio. O lábio posterior tá aqui, ó, tá bonito, ó, tem nada de errado com o lábio posterior, ó, ele tá aqui, ó. Me tire fora dessa, né? O lábio posterior tá falando lá, ó, eu não tenho culpa nenhuma, não sai daqui, eu tô bem. É a cápsula articular do lado aqui que tá dobradinha, que ela simula uma lesão labral. Isso pode acontecer tanto na região anterior, como na região posterior, quanto na região anterior. Então vocês têm que ficar ligados nisso daí também. E geralmente isso acontece na ressonância magnética normal, né? Quando você não tem quando é a artrorressonância, isso aí distende a cápsula e a gente não vê essa variação. Mas quando a gente está vendo uma ressonância magnética normal, isso aqui é uma coisa que pode acontecer com uma certa frequência. Agora sim, mostrando aqui na cápsula anterior, nesse caso aqui, ó, a gente já tem aqui uma interposição, já tem uma proeminência da cápsula articular anterior junto do lábio glenoidal nessa região. Isso aqui pode simular lesão labral, mas é só a cápsula articular que ela está mais dobradinha nessa região aqui, e isso aqui está dificultando a avaliação do achado. Aliás, pessoal, esse caso aqui tem um outro problema. Ele não é santo totalmente, esse paciente, paciente não sei se é santo ou não é, mas o caso é um caso que a técnica não está adequada, a técnica de aquisição do exame. Repare que existe uma rotação interna aumentada dessa cabeça humeral. O exame certo aqui, o tendão no cabo longo do bíceps teria que estar mais ou menos aqui, ó, na posição meio-dia, junto aqui de uma traçar uma linha paralela aqui na glenoide, ela teria que estar paralela a essa margem anterior da glenoide, então teria que estar aqui mais ou menos, e repare que o cabo longo do bíceps está mais para dentro. Então esse exame foi feito em rotação interna, e quando faz o exame em rotação interna, a gente tem uma chance maior então das estruturas anteriores ficarem mais frouxas, incluindo
a cápsula articular. E essa cápsula articular mais frouxa, ela vai ter uma chance maior de entrar, de se interpor junto da porção articular anterior da glenomeral. Beleza? Então, esse caso aqui está muito ilustrativo, está muito legal para mostrar para vocês essa variação anatômica, né? É uma parte de variação anatômica e, nesse caso, também é uma parte de exame que não foi feito na posição adequada de posição neutra ou um pouquinho de rotação externa, mas nunca rotação interna, né? Isso aí complica a nossa avaliação. Então, assim, ó, don't panic, né? Keep calm and don't panic. São várias coisas que a gente tem que saber do lábio glenoidal, mas vocês tendo isso aí na cabeça, isso que eu conversei com vocês, vocês vão dar um laudo muito melhor, um laudo muito mais fidedigno, um laudo muito mais com uma maior acurácia, e vocês estão sabendo agora o que é variação do normal, o que é, se não for isso, então é lesão labral, né? Então aqui eu tenho um fight plan para vocês, né? Eu tenho como é que nós vamos lidar com esse Godzilla do lábio glenoidal, como é que a gente vai lidar com esse problema que aparece aí no meio da cidade, no meio do nosso ombro, né? Quando a gente está avaliando o exame de imagem, né? Então, qual que é o fight plan? O que eu aconselho aí para vocês? Como é que a gente vai bombardear esse problema, né? Então, o primeiro plano, né? A gente tem que entender o lábio normal. Ele tem uma morfologia triangular e baixo sinal, tá? É o lábio perfeito lá do super-homem. Mas, né, lembrando que uma grande parte dos lábios, eles lembram mais o Batman, né? Já é uma personalidade, já é uma coisa um pouco mais complicada. Então a gente tem que vai ter que ter o conhecimento anatômico, né, do lábio glenoidal, das variações anatômicas do lábio glenoidal, beleza? Então você sabe o normal, você conhece as variações anatômicas. E aí você vai ver lá, ó, você viu uma variação anatômica, por exemplo, um sulco sublabral, você acha que é um sulco sublabral, os contornos dessa imagem são contornos regulares, as margens são lisas, tá apontando para dentro, tá apontando para o lado da glenoide, então isso aí deve ser um sulco sublabral, e até na região anterosuperior, o forame sublabral ele segue assim também, né, você vê que ele é liso, ele é regular, isso também vai servir aí para o forame sublabral. O plano D, né? Então, assim, eu digo até que não são os steps do plano, né? A outra coisa existem sinais de doenças associadas? Por exemplo, o paciente tem uma luxação glenomeral anterior, às vezes você tem uma lesão lá de lábio glenoidal anterior inferior que vai subir, né, e vai pegar lábio glenoidal superior. Você tem, acho que é o SLAP 5, né, por exemplo. O paciente tem lesão de cabo longo do bíceps, tem rotura entre a substância do cabo longo do bíceps. O paciente tem sinal, por exemplo, de impacto posterior superior, que também pode fazer lesão de lábio glenoidal associada, né? Então, assim, quais são os outros sinais de doenças associadas? Vocês têm que saber isso. E o plano E também, que eu até já conversei com vocês no vídeo passado, quais são as implicações clínicas para o paciente da lesão que você está vendo, né? Como eu falei para vocês, vocês pegaram um paciente de 70 anos com lábio irregular, o ortopedista provavelmente não vai fazer nada com isso. Agora, você pega um paciente de 20 anos, 25 anos, um esportista com um lábio, com uma lesão labral, e o paciente tem dor por conta disso e está complicando a atividade física desse atleta, aí o ortopedista vai agir em cima desse paciente. Então é muito importante vocês entenderem esse contexto, né, das implicações clínicas aí para o paciente, dependendo aí de várias situações relacionadas especificamente aí ao paciente, né, e às vezes também ao médico que está avaliando o exame. Então, pessoal, finalizando, don't panic, né? Agora vocês têm aí o guia, o guide map de vocês aí para anatomia labral e para vocês começarem a variar as lesões labrais. Põe a bola no chão aí, sai jogando, usa o fight plan aí que eu acabei de mostrar para vocês. Em caso de dúvidas, exponha as suas dúvidas no laudo, tá? Vocês não são obrigados a saber tudo e mesmo assim tem vezes que, mesmo a gente sabendo bastante, não vai sair um laudo completamente resolutivo. Você vai colocar a sua dúvida no laudo. Eu faço isso aí toda hora. E assim, ó, a descrição é mais importante do que classificação, SLAP 2, SLAP 3. A gente vai conversar sobre SLAP qualquer hora dessa, então eu vou falar isso para vocês, que a descrição é mais importante que a classificação das lesões labrais. E sempre lembrar, então, diferenciar lesões labrais de variações anatômicas. E a artrorressonância
é o caminho para os casos duvidosos. Geralmente vai ter um pouco de benefício a mais aí em pacientes jovens, pacientes atletas, pacientes aí que podem se beneficiar aí de um tratamento mais agressivo aí também por parte do colega ou da colega ortopedista. Beleza? Então agora é isso, né? Tem ombro para avaliar, aí você vai olhar lá o lábio glenoidal, aí você não vai achar mais que é igual o guarda-chuvinha, ou quer dizer, você vai ver o guarda-chuvinha lá do Round 6, mas só que agora você sabe o que fazer, né? Você tem a manha. Você tem a manha para avaliar o lábio e para você identificar o que é uma lesão verdadeira e o que é uma variação anatômica. Beleza, pessoal? Então, ó, é isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. Um grande abraço. Isso aqui são slides da aula que eu dou no curso do ombro, então por isso que está aparecendo aqui, inclusive, avalie a aula, deixe seus comentários na área de membro. Mas aproveitando o ensejo, né, avalie a aula, deixe seus comentários aí também no YouTube, tá? E vamos se falando. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo conteúdo.